Bom dia, meu povo, que a paz e a graça do nosso Senhor estejam com todos vocês durante todo este dia e durante toda esta semana. Como foram de final de semana, me contem. Espero que muito bem. Vamos começar muito bem a nossa semana. Vamos refletir. A palavra que eu trouxe para refletirmos no nosso comecinho de semana está no livro de Romanos, no capítulo 5, dos versículos 12 ao 21, que diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus amados, 4 pessoas, um piloto, um professor, um pastor e um caminhante viajavam em um pequeno avião quando os motores pararam. O piloto disse: "Só temos 3 paraquedas. Como este avião é meu, ficarei com um deles." Ele o colocou e saltou. O professor disse: "Sou brilhante e o mundo necessita de mim, então vou pegar um paraquedas." E saltou. Então o pastor disse ao caminhante: "Não quero ser egoísta. Pegue você o último paraquedas." O caminhante respondeu: "Ainda há 2, um para cada um de nós. O professor pulou com a minha mochila em vez do paraquedas." Embora o professor pensasse que aterrissaria em segurança, sua confiança se baseou em pensamento incorreto. Algumas pessoas têm a certeza da salvação com base num raciocínio errôneo. Elas creem que frequentar a igreja, batizar-se ou simplesmente serem boas lhes trarão a aprovação de Deus. No entanto, nosso pensamento é errado se não fundamentar-se naquilo que Deus afirma em sua palavra. Deus diz que todos pecaram e que somos seus inimigos. Mas, por meio da morte e ressurreição de seu Filho, podemos ser reconciliados com Ele. Pela fé no que Cristo fez, podemos ter paz com Deus e a certeza da vida eterna no céu. Você crê nisso? Sua eternidade está em jogo.
Não confie em raciocínios incorretos. Coloque sua fé em Cristo. Se pudéssemos merecer nossa salvação, Cristo não teria morrido para nos proporcioná-la. Pense nisso e tenha um dia de paz, de alegrias e de vitórias. Em nome de Jesus, amém. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.